Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 22, onde nós falaremos sobre a equação de Bernoulli, que nada mais é do que a equação da energia ideal, para um fluido ideal, com sem perdas de carga. Bom, só para você, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, só para você já saber, ter uma noção do que a gente já falou. A gente já falou de conceito de fluidos, propriedades dos fluidos, táticas, regime permanente, não permanente, laminar, turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão, em volume, peso e massa, velocidade média, equação da continuidade e, na última aula, das energias associadas ao fluido, que é a energia de pressão, energia cinética e energia potencial. Bom, vamos à equação de Bernoulli. A equação da Bernoulli é a equação da energia mais simplificada possível, a mais simples, onde a gente tem com tudo bonitinho, tudo acontecendo o melhor possível, digamos assim. E aí eu tenho a tal das hipóteses simplificadoras. Se você já assiste as minhas aulas, você já deve ter visto as minhas aulas dos exercícios, a gente fala sempre das hipóteses. Então as hipóteses servem para isso, servem para que você mostre o que vale e o que não vale na sua consideração, o que você considerou, o que você não considerou. Então, no que diz respeito à equação de Bernoulli, o que nós temos? Nós temos que, quanto que a gente pode aplicá-la? Quando a situação que eu estou vivenciando, ela engloba ou está muito próximo, digamos assim, das hipóteses simplificadoras que me levaram a chegar à equação de Bernoulli. Então não adianta você falar assim, eu estou considerando a equação de Bernoulli, mas no seu sistema tem outra coisa que a perda de carga é altíssima. Não vai dar certo. Então basicamente é isso. Então a partir do momento, quando que eu uso a equação de Bernoulli? Quando as hipóteses que a gente utilizou para chegar até ela sejam válidas ou estejam presentes no seu sistema. Vamos a elas. Escoamento e regime permanente, quer dizer que as propriedades são constantes em cada ponto ao longo do tempo. Lá nas aulas de escoamento permanente a gente fala mais detalhadamente. Eu não tenho máquina no meu escoamento, eu não tenho bomba, não tenho turbina, não tenho compressor, não tem nada. Só é um tubo, só tem o tubo ali, está escoando e acabou. O fluido é ideal. Então a gente também falou lá nas aulas lá de propriedades dos fluidos, o que é um fluido ideal. O que é um fluido ideal? É um fluido sem viscosidade, ou seja, que não tenha perda de carga, ele não vai causar perda de carga. Existe esse fluido? Não. Mas em algumas situações eu posso fazer essa simplificação. Algumas só, não na maioria. As propriedades uniformes na seção. Quando eu falo propriedades uniformes na seção, quer dizer que eu estou dizendo que as propriedades são as mesmas. Aqui, principalmente, a gente está falando de velocidade. A gente sabe que a velocidade não é uniforme no escoamento, porque a parede ela está parada, eu tenho o princípio da aderência, então o fluido que está em contato com a parede dos meus tubos está parado, mas eu tenho escoamento, então tenho uma velocidade diferente de zero. Então, automaticamente, eu tenho um fluido normalmente é uma parábola, alguma coisa próxima de uma parábola. Então, as propriedades não são uniformes. Mas quando eu faço essa consideração, eu estou considerando a vazão média, a velocidade média. Ou seja, eu pego a vazão dividido pela área, eu tenho a velocidade média, e é essa propriedade uniforme, principalmente falando da velocidade. Bom, o fluido é incompressível, quer dizer que a variação da massa específica é desprezível. Então, eu tenho escoamento, por exemplo, de gás através de um ventilador que é considerado incompressível. A gente já falou disso, que é o número de Mach que me dá o parâmetro para saber se um escoamento pode ser considerado compressível ou incompressível. Então seria isso. E a última propriedade, ou a última hipótese, eu não tenho troca de calor. Se eu for lá na termodinâmica ou na transferência de calor, nessas duas disciplinas, aí eu não posso nem falar em nada de troca de calor, porque é exatamente isso que acontece. As máquinas térmicas, elas vão trocar energia térmica. Então, quando eu falo que eu não tenho troca de calor, quer dizer que eu não tenho trocas através de energias térmicas. Então, nem entra, nem sai energia de forma de calor aqui no meu sistema. Bom, continuando, o que diz a equação, as hipóteses 2, 3 e 6? Ela está dizendo que eu não tenho energia nem entrando e nem saindo do meu sistema. Isso é a tal da lei da conservação da energia. Então a energia se conserva. Mas quando eu penso, só que a lei da conservação da energia ela é mais ampla. Até a equação da energia completa, eu posso considerar ela como uma conservação da energia. É aquela coisa que a energia nada se cria, tudo se transforma. É mais ou menos isso aí, que tem o dizer lá, sei lá quem que falou isso aí. Mas
quando eu falo da lei da conservação da energia, quer dizer que se eu tenho uma determinada energia aqui, eu tenho lá na frente eu vou ter uma energia normalmente menor, e alguma coisa eu vou perder para o caminho. Isso é também a conservação da energia, né? Porque a parte dela eu perdi no caminho, mas ela se conservou não no meu sistema, né? Ela foi perdida, é o equivalente a eu pegar um punhado de areia, vamos imaginar que eu tenho um punhado de areia na mão, e essa areia, ela representa a energia. E eu vou caminhando e a areia vai saindo, né, pelo vão do dedo, e eu chego no segundo ponto com um pouco da energia que eu tinha antes, no começo, né, da minha caminhada, e alguma coisa ficou para o caminho. Esse que ficou para o caminho seria o que a gente chama de perda de carga. Bom, então seja um tubo de corrente, né? Então se você não sabe o que é tubo de corrente, a gente falou de tubo de corrente no vídeo de linhas de corrente, né? Mas aqui só para entender, se você imaginar um tubo, já vai estar de bom tamanho. Mas o tubo de corrente tem uma classificação lá, né? Como é que eu posso falar? Um conceitual lá sobre o tubo de corrente. Bom, então eu tenho aqui meu tubo de corrente, né? Você pode imaginar um tubo, não vai mudar nada, né, no entendimento. E essa linha tracejada é a linha central do meu tubo. Então, em tubulação, a gente considera sempre a linha central como referência em termos de que é onde vai ter a maior velocidade e por aí vai, né? Eu vou ter meu plano horizontal de referência. Então, o plano horizontal de referência é o que vai me dar a minha cota Z, né? Então, eu tenho um ponto, a minha seção 1. Na seção 1, aí eu vou ter o ponto central, que é a minha referência. Por isso que eu disse que é a questão da referência, né, a linha central da tubulação. Eu vou ter meu Z1. Se o meu plano horizontal de referência for mais baixo, o meu Z1 vai ser um pouco maior. Aí você fala assim, mas não vai mudar? Vai mudar numericamente, mas de forma global não vai mudar. Então, como lá na física tudo depende do plano, né, o ponto referencial, aqui também não muda nada, porque mecânica dos fluidos é física. Né? A física é uma coisa mais ampla, né? E aqui o plano horizontal de referência é justamente o meu ponto referencial equivalente lá na cinemática, que é o que falava, né, desses conceitos, né? Lá no ponto 2, na seção 2, eu vou ter o meu Z2, né, na minha linha central do meu tubo. Vou ter um V1, ou seja, uma velocidade na minha seção 1, vou ter uma velocidade na seção 2. Tenho a pressão 1, né, na seção 1 e a pressão 2 na seção 2. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho como eu tenho um escoamento, na seção 1 aí, o que vai acontecer nessa seção 1? Eu tenho uma massa, vamos dizer que essa mão aqui é a minha massa, ela está na iminência de entrar no meu sistema através da minha seção 1. Então, quando passar um determinado tempo dt, que é um tempinho, um tempo pequenininho da minha massinha, ele vai adentrar o meu sistema. Então, ele estava na iminência de entrar, ele entra e percorre um certo espaço, onde eu vou ter o volume, né, correspondente a esse deslocamento do meu fluido. É importante, até que um conceito que eu não tenho falado aqui, porque até o livro do Frank Brunetti ele não comenta muito. Mas dependendo do que você for estudar, termodinâmica, dependendo do livro de mecânica dos fluidos, ele fala lá a respeito do volume de controle. Só o que seria o volume de controle? Seria o trecho aí entre 1 e 2 nessa minha figura. O volume de controle, como o nome fala, é um volume que eu estou controlando. Então, quando eu faço no sistema, por definição, a massa é sempre constante. Então, o sistema do bloquinho, né, o bloquinho está deslocando, então a massa não muda. No sistema que eu tenho fluidos, a massa está mudando. Então, eu passo a olhar um trecho e considero aquele trecho. É o meu chamado fluido de controle. O que muda na prática? Nada. Então eu estou pegando uma região, é só lembrar que eu não estou sempre, não é a mesma massa que eu estou considerando. Está sempre entrando uma massa e está saindo e está entrando outra e assim por diante. Mas, voltando aqui então. O que vai acontecer ao mesmo tempo lá na seção 2? Ele vai adentrar, ou seja, ele vai passar através da seção 2 e vai sair do meu sistema, que eu estou considerando o meu volume de controle, que eu poderia ter colocado aqui para fazer a mesma analogia, o mesmo desenvolvimento. Bom, o que a gente tem, né? Então, ao passar, que é o que a gente acabou de falar, né? Passou um determinado tempo dt, uma massa infinitesimal dm, ela entra,
no meu sistema, eu uso o termo a montante, quer dizer que ela está antes. Então, toda vez que eu falar o termo montante está antes do meu sistema, então o reservatório é a montante, que é o reservatório antes da turbina, né? Basicamente. E a jusante depois da turbina. Aí atravessa e entra no meu sistema. Então, o que é a energia? A gente falou na energia, na energia mecânica do fluido, a gente falou na aula anterior, é a energia potencial mais a energia cinética mais a energia de pressão, que é definida aí por dm1 vezes g vezes E1 mais dm1 vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 vezes dV1. Isso é como eu estou falando de uma energia infinitesimal, eu estou usando os termos, né, a simbologia dm, mas se eu tirasse o infinitesimal do E ali, né, ficaria o E1, eu teria que colocar a integral de P1 dV1 ali, que é o que a gente falou até na aula anterior. Na seção 2 vai acontecer a mesma coisa, a gente falou, uma quantidade de massa vai sair do meu sistema e vai levar essa energia. Então em 1 entra uma energia com fluido, em 2 sai uma energia com esse fluido que saiu ali da minha seção. Mas então, então a energia que sai, né, que está indo para fora do meu sistema, é a mesma coisa, é dm2 vezes g vezes E2, mais dm2 v2 ao quadrado sobre 2, mais p2 vezes v2. Né? Então, a energia a definição é a mesma, só vai mudar as quantidades de cada uma aí. Bom, continuando então, pelas hipóteses 2 e 3 e 6, né, a gente até comentou isso, eu não tenho mudança de energia no meu sistema. Então, nesse caso, a energia em 1 é igual à energia em 2, porque eu não tenho perdas e também não tenho acréscimo de energia, seja ela qual for aí do meu sistema. Então, vai ficar, né, dm1 vezes E vezes G mais dm1 ao quadrado, V ao quadrado, V dividido por 2 mais P dV igual a mesma coisa ali do outro lado. Né? Então, é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Para não ficar repetitivo, eu vou passar mais rápido. O que a gente tem? Que a massa específica, ρ, é definido, a gente falou até então, de massa dividido por volume, m dividido por v. Aqui a gente está falando que é dm sobre dv. É a mesma proporção. Se eu pegar a massinha infinitesimal, eu tenho que pegar o voluminho infinitesimal. Então, o volume infinitesimal. A relação é a mesma de massa e volume. Então, se eu substituir lá o dV, né, fazer a separação, o volume infinitesimal é a massa infinitesimal dm sobre ρ. Bom, se eu substituir então na equação anterior, fica lá dm1 vezes g vezes E1 mais dm1 vezes V1 ao quadrado sobre 2, aqui não mudou nada, mais P1 sobre ρ1 vezes dm1. Isso é igual dm2, aí é a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu tenho no começo, só muda o índice para 2. Bom, aqui a gente repetiu, só para a gente não esquecer. Como o fluido é incompressível, a hipótese H5, o ρ1 é igual ao ρ2, que é igual a ρ. Então, a gente vai usar só ρ na nossa equação. E como o regime é permanente, o que eu tenho? Eu tenho que a massa que entra é igual à massa que sai do meu sistema. Se isso não fosse verdade, não seria regime permanente, porque eu teria, vamos imaginar que entra mais massa do que sai. Imagina uma caixa d'água aonde eu não tem uma pessoa usando a torneira, por exemplo, para lavar a mão, e ao mesmo tempo está jogando água lá na caixa d'água com uma vazão maior do que eu estou lavando a mão. O que vai acontecer? Eu vou ter acúmulo de água dentro da caixa d'água. Então, nesse caso, não seria um regime permanente. A gente falou disso lá em regime permanente. Então, aqui a massa 1 é igual a massa 2, a massa infinitesimal 1 é igual a massa infinitesimal 2. Substituindo esses dois quesitos aqui, esses dois itens na equação anterior, vai ficar então Gz1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 sobre ρ igual a Gz2 mais V2 ao quadrado sobre 2, mais P2 ao quadrado sobre ρ. Você fala, cadê o dm desse troço? Bom, se dm1 é igual a dm2, que é igual a dm, ou seja, as massas são iguais, eu tenho dm em todos os membros da minha equação. Com isso, eu posso simplesmente dividir por dm dos dois lados, eu vou ter a divisão de dois números iguais é 1. Então, nesse caso, sobra só tudo menos tirando o dm aí da história, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por g
porque é a maneira mais comum que a gente encontra. Então, se eu pegar essa equação acima e dividir cada membro por g, vai ficar então Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2g, mais P1 sobre gama, lembrando que gama é ρ vezes g, igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2g, mais P2 sobre gama. Aí você fala assim, e essa é a equação de Bernoulli. Só isso? Só isso é a equação de Bernoulli. Aí você fala assim, mas por que eu faço então a equação, uma energia associado a um comprimento? Porque Z é um comprimento. Você já deve ter falado, já deve ter ouvido falar, aqui tem tantos metros de coluna de água, né, que seria uma determinada pressão. Então, a pressão, se comprar um chuveiro elétrico, por exemplo, tem lá tantos MCA, quer dizer que é a capacidade máxima de pressão que aquele chuveiro aguenta. Só que quando a gente pensa na questão de uma instalação de bombeamento, por exemplo, eu vou tirar a água de um reservatório inferior e vou mandar para um superior. Então eu preciso saber qual que é a energia necessária para fazer, para deslocar esse fluido daqui para lá, e vou ter que considerar, obviamente, além da elevação, energia potencial, tem que levar em consideração as perdas que eu vou ter no caminho. E aí, pensar em energia na forma de um comprimento passa a fazer todo sentido, por isso que a gente fala de altura de energia então, né? Bom, qual que é a interpretação da equação de Bernoulli, né? Só para a gente finalizar. Cada parcela tem um significado. A pressão sobre gama, ela é o que eu posso dizer que é P vezes V, que é gama vezes V, ou P vezes V sobre G, né? G é o peso. Então nada mais é do que P vezes V é energia de pressão. Então a parcela do P sobre gama nada mais é do que a energia de pressão por peso. Isso aqui é energia de pressão por unidade de peso. Então, embora pareça estranho no primeiro momento a energia em metros, mas nada mais é do que a energia que eu tenho, tirando agora, todas vão ser energia de alguma coisa, por unidade de peso. Isso aqui nada mais é do que carga de pressão que a gente definiu lá em estática, né? Então, a gente definiu carga de pressão, e a gente vai usar esse mesmo termo carga para falar também dos outros membros da minha equação que a gente acabou de mostrar. Então, Z nada mais é do que mg vezes Z, dividido por mg, que também vai ser energia potencial sobre G, é energia potencial por unidade de peso. Isso aqui vai ser a carga potencial, né? Fazendo a relação, a analogia. E V ao quadrado sobre 2G também eu posso escrever de outra forma, mv ao quadrado dividido por 2gm. Lembrando que eu vou ter mv ao quadrado sobre 2G, né? Gzão, que é o peso. Isso aí nada mais é então que a energia cinética dividida por peso, ou seja, a energia cinética por unidade de peso. E essa é a chamada carga cinética, né? Então, fazendo analogia. E como que a gente pode escrever então a energia ou a altura de energia? A gente pode escrever que a altura de energia ela é P sobre ρg, ou P sobre gama, mais V ao quadrado sobre 2G, mais Z. Então, toda vez que você definir a energia, e a gente vai estar usando isso direto, energia mecânica, a gente vai estar usando o H. Se você já teve contato com fabricante de bomba, com catálogos, lá tem o tal do HB, ou só o H, ou altura manométrica. O que é altura manométrica? É a energia que a bomba tem fornecida numa unidade em metros, que nesse caso seria uma carga de energia, né? Então seria energia por unidade de peso, que é a altura manométrica da bomba, que é uma das coisas que a gente tem que calcular para poder dimensionar a bomba, né? Então, só adiantando um pouquinho. O H é chamado a energia total, ou carga ao total, ou altura de energia, ou altura manométrica. Então, quer dizer, aí tem vários nomes aí, os mais comuns é altura de energia, ou energia total, ou carga ou altura manométrica, é uma das nomenclaturas mais utilizadas. Bom, o que diz o enunciado de Bernoulli, né? Só para a gente chegar, né, finalizar. Ele diz o seguinte: se entre duas seções de escoamento o fluido for incompressível, sem atrito e o regime permanente, se não houver máquina nem trocas de calor, então as cargas totais se mantêm constantes em qualquer seção, não havendo nem ganhos
nem perdas de energia. Então veja que aqui tudo que está nesse enunciado nada mais é do que aquelas hipóteses que a gente falou lá, né? No comecinho, o enunciado chega a dizer o que a gente usou como hipótese, né? Só que está numa frase só. Ou seja, H1 é igual a H2. Só isso? Só isso. Então, a equação de Bernoulli, H1 é igual a H2, lembrando que H é P sobre gama, mais V ao quadrado sobre 2G, mais Z é o H, e aí é assim que a gente vai estar tratando daqui para frente. Essa é a chamada, então, conservação da energia, como nós já vemos falando aí desde o começo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar eu quero por aí. Dá uma força pra gente, compra na nossa loja lá. Vai comprar um troço, compra pra gente aí, né? Formas de contato, Facebook, WhatsApp, e-mail, o que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Se quiser ser companheiro nosso lá no LinkedIn, tem aí o endereço. Agradeço, um abraço e até a próxima.